tá aí, olha, a gente sabe, né, que a vida é cheia também de situações constrangedoras e todos nós já passamos por momentos em que a gente queria, assim, que um buraco surgisse ali pra gente se esconder, não é verdade? Às vezes a gente fala, meu Deus, eu queria que um buraco abrisse na minha frente pra me enterrar. Só que é preciso aprender a lidar com todas essas situações diferentes, né? Porque até que ponto, né, que a gente precisa comentar algo que não pode ser necessário? E também eu te pergunto, como é que a gente pode saber até que ponto a gente está incomodando outra pessoa? É sobre esses e outros assuntos que a gente vai tratar agora com a nossa entrevistada. A gente está recebendo aqui no estúdio hoje a psicóloga, a Joene Souza. Seja muito bem-vinda aqui ao Magazine, viu? Obrigada. Uma honra receber você. A gente acabou de acompanhar aqui na reportagem sobre o mau hálito, né? Que é realmente desconfortante, né, Mica? Chegar com outra pessoa para ter que dizer, mas às vezes é muito necessário até para abrir os olhos dessa pessoa, né? Ah, com certeza. Só que tudo depende muito de como você fala para a pessoa. Às vezes a pessoa está com mau hálito e aí você quer falar e você fica, nossa, como é que eu vou chegar com a pessoa e falar? Então, de vez em quando é legal você dar uma bala para aquela pessoa, você chegar com ela e dizer, olha, vem aqui, será que eu tô com mau hálito? Você fala... Como se fosse você, isso, né? como se fosse você. Nossa, sente aqui perto. Então, assim, você quer que eu sinta que se você também está? Então, assim, dá uma quebrada naquele gelo, naquela situação toda, porque você não sabe como está a autoestima daquela pessoa, como está a saúde emocional daquela pessoa. Então, se você for falar rispidamente, assim, ó, você está com mau hálito, então, ponto. Você não sabe até que ponto você vai estar influenciando na saúde mental dela. Afeta, né? Às vezes a pessoa está por um triz, né, doutora? E isso acontece. Olha, a gente tem algumas perguntas de internautas. Vamos ver aqui, colocar na telinha uma pergunta. A pergunta é a seguinte, é realmente necessário falar algumas coisas para as pessoas? Por exemplo, se ela ganhou peso, ficou magra demais ou está com mau hálito? É necessário? Porque às vezes a pessoa chega nesse ponto, será que eu preciso realmente? Na questão do mau hálito, é como eu acabei de falar, tudo depende de como você vai chegar com essa pessoa e passar a informação. Agora, na questão de gordo ou magro, gente, a pessoa ela tem um espelho em casa, ela tem um familiar em casa. E ainda mais nesse período de pandemia, que ficou muito em casa, a alimentação não ficou tão saudável assim, as academias não estão funcionando, então a pessoa diminuiu ou não faz nenhum tipo de atividade física. Então, você tem que ter muito cuidado ao falar isso para a pessoa, porque às vezes ela está passando por um problema de ansiedade, depressão. Então, assim, será que eu aumentei meu peso? Ou foi uma questão emocional? Será que eu baixei o peso muito? Também é uma questão emocional. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao falar para a pessoa que ela está gorda ou magra. Tá? Em relação a isso, realmente existe uma diferença, né? Porque quando é a questão do mau hálito, às vezes, a pessoa, ela realmente precisa também desse toque, precisa saber até para mudar. Agora, às vezes, quando é uma questão, assim, mais pessoal, de um caso, assim, ali, do seu corpo físico, se você tá mais magra, se você tá mais gorda, é muito realmente isso que você tá falando. Às vezes a pessoa sofre de ansiedade, ou às vezes ela tá feliz com o corpo dela. E aí, isso acontece muito comigo. Às vezes, amiga, quando eu chego nas ruas por aí, assim, alguém olha pra mim e fala assim, meu Deus, mas na TV tu parece tão grande, é tão magrinha, mas eu já tô super acostumada. E assim, graças a Deus, não me afeta, assim, entendeu? É muito a concepção mesmo das pessoas que assistem o programa, né? Que às vezes encontra a gente na rua e toma um susto, que às vezes vê na TV de um jeito, vê pessoalmente de outro, né? E a gente vê muito, às vezes, atrizes também, né? Como Bruna Marquezine, um tempo estava com problemas também, inclusive de depressão, emagreceu muito e as pessoas comentaram, isso pode machucar, né? Então tem que ter cuidado, realmente. Às vezes você nem tem o problema, mas desenvolve por uma palavra que você ouviu negativa da outra pessoa e você não soube lidar com aquilo. Então é muito importante que você fique atento. E hoje em dia na internet existe tanto julgamento, né? As pessoas entram no teu perfil só para falar mal de você. E é o que a gente falou até ontem aqui no programa, né? Eu e a Mica disse assim, se você às vezes quer criticar uma pessoa, mas é uma crítica destrutiva, não vai não, deixa de seguir, bloqueia a pessoa, sai de lá, não curte. É muito melhor do que você ir lá ofender essa pessoa, né? Você não sabe como a pessoa vai receber um feedback, seja negativo ou positivo. Nós tendemos a receber sempre positivas. Quando vem a negatividade, muitas das vezes não sabemos receber. Então temos que ter muito cuidado a dar um feedback negativo para a pessoa. Sim. A gente tem mais uma perguntinha, vamos então para a nossa tela, vamos ver. Pergunta que veio dos nossos internautas. Se alguém pedir a opinião, é melhor falar a verdade ou mentir para fazer a pessoa se sentir melhor?
E agora, doutor? Aí entra a questão, a pessoa pediu uma opinião. Você não precisou dar sem que ela pedisse. Então é meio que ela está dando ali a liberdade para você falar. Mesmo assim, você tem que ter um cuidado. Primeiro perceba como está naquele dia a autoestima dela. Está mais sorridente, está mais alegre, está mais contente? Se ela já estiver cabisbaixa e fizer uma pergunta dessas, pense antes de responder. Você pode dar uma resposta, olha, você está linda, mas você acha que precisa melhorar? Você acha que precisa perder um pouco mais? Ou ganhar um pouco mais? Então, sempre faça uma pergunta para a pessoa, depois você responde. Primeiro ouça o que ela tem a lhe dizer e depois você responde para ela. Tudo com jeitinho, né? Tudo com jeitinho. E às vezes vai muito do amargor da pessoa também que está fazendo a crítica, né? Às vezes a pessoa coloca lá, tá no dia ruim e já coloca. A gente tem mais perguntas. Vamos para mais uma aqui dos nossos internautas? Vamos colocar aqui na nossa telinha. Sempre tem alguém no trabalho, em casa, essa daí é demais, que faz piadinhas, doutoras, e brincadeiras desconfortáveis. Dá para relevar ou é melhor conversar sobre isso? É aquela velha história, né? Brincando, a pessoa vai dizendo a verdade. O que a gente faz quando a gente é vítima de uma pessoa como essa? Conversar é sempre o melhor caminho. Se você está se sentindo desconfortável com uma situação, seu colega chegou e está falando, jogando piadinhas, se você, você hoje não está legal, essa roupa eu não gostei. Então, assim, chegue com ela e converse. Gente, qual é o problema com você? Você tem algum problema? Está acontecendo alguma coisa? Porque toda vez você vem comigo e fala algo que não é legal, não me sinto bem. Fale que você não se sente bem com o que ela está lhe passando. Porque se você ficar guardando essas informações dentro de você, vai chegar uma hora que você vai internalizar tudo isso e vai acreditar, que são as crenças que a gente fala na psicologia. Você vai acreditar que aquilo existe de fato e você passa a se sentir pior, uma pessoa pior. Então, para que você não se sinta uma pessoa pior, sempre fale. Chegue com a pessoa e diga, não estou gostando, não está legal, está me afetando emocionalmente de alguma forma, então acredito que você deva rever os seus conceitos referente a mim. Isso, a gente ouve falar de crenças limitantes. Isso pode trazer para a pessoa passa a acreditar naquilo e aí fica achando que ela não é capaz de fazer certas coisas, né? Acontece muito isso, gente. É visível em setting terapêutico, a gente vê muito isso, a questão da pessoa estar com a baixa autoestima, justamente porque o outro fez uma crítica contra ela, na qual ela não se sentiu bem e ela acredita. A mesma coisa voltando para o mau hálito. A pessoa às vezes não tem mau hálito, mas ela tratou, cuidou, procurou um profissional, viu tudo direitinho, está tudo ok. Mas de tantas pessoas massificarem isso nela, que ela acreditou que tem e psicologicamente ela acha que tem aquilo. Então, quando ela chega com a gente, está adoecida e muitas das vezes precisa até de ajuda psiquiátrica com medicamentos para tratar esses sintomas. Complicado, né? A gente tem mais uma perguntinha, vamos colocar então na nossa tela, vamos ver. Um assunto desconfortável é admitir o próprio erro. Como as pessoas podem lidar com isso? Muito bem. Como que as pessoas vão lidar com isso? As pessoas, elas tendem a não querer falar a verdade, se ela errou ou não, principalmente no trabalho. Nas relações também acontecem amorosas. As pessoas, elas findam mentindo sobre a situação que está acontecendo. Se foi jogar futebol, mas não fala porque tem medo do que a esposa ou o namorado vai achar. Então, ela tende a mentir, a não falar a verdade. Por que devemos falar a verdade, por mais que ela seja desconfortável no momento? Porque se você for acumulando essas inverdades, o que acontece? Vai chegar um momento que você mesmo vai acreditar nas suas mentiras, acreditar naquelas coisas que você não passa, e aí você não cresce como ser humano. Porque você acredita nas suas mentiras, são as crenças limitantes que você mesmo traz para si e você prejudica outras pessoas. Imagina no local corporativo, onde você mente para o chefe, para as outras pessoas. E aí as pessoas sabem que você está mentindo, mas não admite aquela mentira. E aí fica protelando as situações, tanto no externo quanto internamente. Então, é sempre bom você falar a verdade, por mais que ela doa naquele momento, é necessário sim você falar a verdade. Pelo menos depois a pessoa não descobre lá e aí você fica um cara de tacho, né? Fica, ai meu Deus, não era isso. Aí fica tentando descobrir outra mentira para poder, meu Deus. Tem um ditado que diz assim, é melhor ficar vermelho agora do que amarelo depois. Tá vendo? Olha tá aí. Vendo? É desse jeito. Joeni Souza, muito obrigada pela participação aqui com a gente, essa psicóloga maravilhosa. Obrigada.
que acabou de conversar conosco sobre, assim, assuntos relacionados aí, né, a problemas desconfortantes que você às vezes não tem coragem de falar, como é que você pode lidar nessas situações. Ela esclareceu aqui pra gente algumas dúvidas. Muitíssimo obrigada Eu que mais uma vez, agradeço. viu? Muito obrigada. Obrigada, doutora.